Superar o primeiro filme, Avatar, é um desafio muito grande. James Cameron fez uma aposta perigosíssima ao produzir a sequência do filme Avatar. Foram 13 anos de distância de um filme para o outro e teve um orçamento astronômico que é muito difícil de se pagar. E ainda tem o problema do recurso 3D, que não é mais o foco do público em geral, não é mais o interesse do público em assistir filme em 3D. Será que o filme Avatar 2 flopou? O filme 3, Avatar 3, pode estar em risco de ser cancelado, assim como o 4 e o 5? Fica aqui com a gente, nós vamos mostrar tudo sobre os resultados já alcançados do filme Avatar 2, O Caminho da Água e o destino dos próximos filmes que pode estar vindo por aí. Olá galera, Harismar Bezerra aqui com vocês e esse é o canal RB Digital Planet. Que James Cameron não se mete em projetos que dê prejuízos, isso a gente já sabe. Um exemplo disso é Titanic e Avatar 1. A ousadia, competência e coragem de Cameron é tão grande que durante 13 anos ele se dedicou para lançar a continuação do filme Avatar. E isso se deve à paciência que ele tem de esperar a evolução da tecnologia para ter exatamente os equipamentos que ele precisava. A gente sabe que Avatar 2 custou um bocado de milhão de verdinhas para os cofres do estúdio. E não vai ser fácil o investimento se pagar. É uma quantia muito alta que o filme precisa arrecadar para poder não ter prejuízo. E o James Cameron precisa de uma quantia exorbitante para que o filme se pague. Você acha que 500 milhões é muito dinheiro? Isso em dólar, viu? 500 milhões de dólares. Que tal 1 bilhão de dólares? Tá pouco? 1 bilhão e meio de dólares. E aí? O que é que você acha? Eu acho que tá pouco ainda. Então, vamos aumentar aí a quantia, a oferta. Vamos para 2 bilhões de dólares. Vixe, não dá para pagar ainda Avatar 2? Tá não, 2 bilhões ainda não dá para pagar Avatar 2. Galera, o filme precisa arrecadar mais de 2 bilhões de dólares para que não dê prejuízo para o estúdio. Mais especificamente, ele precisa 2,2 bilhões de dólares para que não saia no prejuízo. Isso é uma missão quase impossível, mas se tratando de James Cameron, tudo pode acontecer, não é mesmo? A gente já viu aí em Avatar 1, em Titanic também. Agora, uma missão que é totalmente possível aqui no canal é você deixar o seu like aí pra gente. Vai lá, dá aquele likezão aqui nesse vídeo e vamos continuar a nossa história sobre Avatar 2, se vai dar prejuízo ou se não vai para o estúdio. E os 3 filmes que tiveram as 3 maiores bilheterias de todos os tempos tem James Cameron com uma dobradinha aí nesse top 3. Em primeiro lugar, Avatar 1, que arrecadou 2,8 bilhões de dólares. Em segundo lugar, temos o filme lá da Marvel, Vingadores Ultimato, que alcançou 2,7 bilhões de dólares. E em terceiro temos o filme Titanic, com 2,2 bilhões de dólares. Ou seja, o James Cameron está em primeiro e está em terceiro lugar nesse top de bilheterias aí arrecadadas no mundo inteiro com filmes. O Avatar 2 só precisa praticamente desbancar o filme Titanic para que ele não tenha prejuízo. Se Titanic arrecadou 2,2 bilhões e é isso que Avatar 2 precisa arrecadar, precisa só desbancar o filme Titanic da terceira posição, precisa ficar lá na terceira posição. Será que ele consegue levar Avatar 2 a esse patamar de arrecadação? Galera, as estatísticas dessa primeira semana de exibição no cinema de Avatar 2, elas são um pouco preocupantes lá para os produtores. Para a gente analisar qual o futuro que o filme pode tomar, nós vamos ver qual foi o desempenho de Avatar 2 nessa semana inicial, mais especificamente nesse primeiro final de semana de exibição dos filmes, e qual foram os números que ele já alcançou. Com esses dados, a gente vai ter uma noção se um possível Avatar 3 pode sair ou não, e com isso o 4 e o 5. Por isso, olha só, é muito importante você estar inscrito aqui nesse canal, porque a gente só traz conteúdo top, que está em alta aí para você. Então, olha só, clica aí,
se inscreve e não esquece de marcar o sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade que a gente vai postando aqui quase que diariamente. O final da pandemia deixou as pessoas muito ansiosas para voltar a ter uma vida normal. As pessoas queriam voltar a viver como era antes. Em 2022, algumas produções para o cinema findaram estourando na bilheteria por causa dessa ansiedade das pessoas em voltar para o cinema, voltar a ver filmes, voltar a sua vida ao normal. E as produções que foram exibidas logo após a liberação dos cinemas, a galera foi com muita sede para ver os filmes e encheu os cinemas literalmente. Alguns filmes findaram se saindo muito bem na bilheteria. Olha só, Top Gun Maverick embolsou quase 1,5 bilhão de dólares. Imagina só, quase 1,5 bilhão em arrecadação nos cinemas mundiais. A gente tem também o Doutor Estranho 2, que arrecadou a bagatela aí de 955 milhões de dólares. E também temos Pantera Negra 2, que fez a galera também encher os cinemas e ficou com a arrecadação de 600 milhões de dólares. O público voltou geral para o cinema e a concorrência foi muito grande. O povo queria mesmo era entretenimento, voltar, sair da prisão de casa, né, que estava tendo, e foi em geral para o cinema. E agora, o ano de 2022 se encerra com essa gigantesca produção que é Avatar 2, O Caminho da Água. A responsável nas costas de James Cameron já veio assim gigantesca. Ele já veio com uma missão quase que impossível, mas para Cameron a gente sabe que praticamente tudo é possível. É porque a Disney esse ano de 2022 andou um pouco mal das pernas. Andou inclusive realizando demissões em massa porque alguns filmes não emplacaram e o sistema de streaming não trouxe essa arrecadação toda aí para o estúdio. Agora, Avatar 2 volta com a responsabilidade insana de bater o primeiro filme em arrecadação. E olha que o filme 1 arrecadou quase 3 bilhões de dólares. Será que Avatar 2 vai conseguir chegar nesse nível? Com a estreia oficial em 15 de dezembro, apesar de alguns cinemas já terem iniciado a exibição antes disso, Avatar 2 já apresenta alguns números que começam a preocupar aí os produtores. Mas nada que possa levar, por enquanto, a um flop geral aí do filme. 52 países exibem Avatar 2 no cinema. Inclusive, olha só, a China, que deu permissão para o filme ser exibido lá. Então, o filme ser exibido na China é muito bom. É um ponto positivo para o filme, para a produtora e para o diretor. Então, James Cameron tem um ponto muito positivo a favor dele com essa liberação lá na China. E nesse primeiro final de semana, que foi do dia 15 ao dia 19 de dezembro, o filme arrecadou 301 milhões de dólares no exterior e nos Estados Unidos a arrecadação chegou a 134 milhões de dólares. Num total, só nesses primeiros dias, do dia 15 ao dia 19, que é o que foi contabilizado, Avatar 2 já alcançou uma arrecadação de 435 milhões de dólares. Ou se a gente colocar aqui para o real, 2,3 bilhões de reais em todo o mundo. O que você acha? É um bom valor ou é pouco? Lembra que a arrecadação é apenas desses 4 primeiros dias de exibição. Até agora, Avatar só perdeu em bilheteria no primeiro final de semana de estreia agora em 2022 apenas por filme Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, que arrecadou 442 milhões de dólares, um pouquinho a mais que Avatar. Mas detalhe, Doutor Estranho foi barrado na China, não foi exibido na China. Já Avatar está sendo exibido lá na China. Isso é um ponto interessante a ser observado. Mas um dos pontos positivos é que o filme ele é a terceira maior estreia mundial pós-pandemia. Está perdendo apenas para Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que está em primeiro lugar, e Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura, que está em segunda posição. E agora Avatar assumiu a terceira posição em estreias após a pandemia. Um outro ponto a ser observado é que nesse ano não existe mais filmes de peso concorrendo com Avatar 2. Encerraram. O filme de peso mesmo é Avatar 2 para esse final de ano e o início de 2023. E isso pode parecer um ponto positivo para Avatar 2. Ele parece estar no momento certo
para buscar a arrecadação que ele está precisando aí. Mas mesmo assim, olha só, ainda tem muito chão pela frente para alcançar a meta de mais de 2 bilhões em arrecadação. Ou seja, ele precisa arrecadar, né, eles querem arrecadar pelo menos um pouco mais que Avatar 1. Isso significa um pouco perto de 3 bilhões. Então tem muita coisa ainda para rolar ainda, águas vão rolar, muita coisa para arrecadar ainda para chegar a esse valor que eles precisam. E como nós falamos lá no início do vídeo, Avatar 2, O Caminho da Água, teve um orçamento astronômico. Só na produção foram desembolsados cerca de 400 milhões de dólares. E isso sem contar ainda com os gastos de publicidade, com os gastos de distribuição. E aí você pode observar e falar o seguinte, né, que o filme já se pagou, afinal arrecadou mais de 400 milhões de dólares somente no primeiro final de semana. Mas não é bem assim não. O que se previa era que ele arrecadasse cerca de 525 milhões de dólares nesse início. Então ele está com uma defasagem aí de 90 milhões a menos do que eles previam arrecadar no primeiro final de semana. Mas segundo os especialistas, o filme apresenta boas expectativas para o futuro. Eles falam que o filme de James Cameron ele é diferente dos outros. Eles têm uma curva diferente com relação às exibições. Eles conseguem manter uma certa constância por muito tempo. Só para ter uma ideia, Titanic ficou quase 10 meses em cartaz. Isso para um filme não é normal. 10 meses em cartaz e Avatar 1 ficou mais de 230 dias em exibição. Agora imagina Avatar 2, que acabou de ser lançado. Então a perspectiva é que ele siga o exemplo dos outros dois filmes e fique muito tempo em cartaz também. E com isso ele chegue à arrecadação que precisa ou até consiga superar o que eles estão esperando. Isso tudo ainda não garante que nós teremos Avatar 3, apesar de já se confirmar que está em 95% da produção de Avatar 3, já está quase finalizado, mas não tem a garantia total ainda se a gente vai ter esse filme. Mas se tudo continuar caminhando dessa forma, do jeito que está indo, podemos sim ter Avatar 3 muito em breve. Mas a gente tem que observar que ainda tem muito chão para ser percorrido para termos certeza que veremos Avatar 3 no cinema, assim como o 4 e como o 5 também. Tudo vai depender da bilheteria dos filmes que forem sendo lançados. Mas apesar de tudo isso, olha só, existe uma luz no fim do túnel. E eu creio que brevemente teremos notícias de confirmação de Avatar 3 para o deleite de todos nós e de todos os fãs aí dessa franquia. Agora fala aí pra gente se você tá ansioso para assistir o terceiro filme, assim como os outros, o 4 e o 5. Você iria assistir Avatar 3 no cinema? Como é que tá o seu hype para o terceiro filme dessa franquia? O que você gostaria que acontecesse para te levar de volta ao cinema para assistir Avatar 3? Eu com certeza voltaria correndo para assistir o 3 se ele fosse lançado amanhã. Estou muito ansioso para ver os outros da franquia também. O que é que você acha? Eu acho que o 3D sem óculos, que foi prometido e até agora não chegou, seria uma boa eles já tentarem implantar? Deixa aqui embaixo o seu comentário pra gente. Vai ser muito bom a gente saber da sua opinião. Mas não sai daqui sem deixar a sua inscrição e ativar o sininho. Nós vamos voltar com muito mais notícias sobre o universo cinematográfico aqui no nosso canal. Um abraço de coração, galera. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e nós nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!